Queridos, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Estou trabalhando com a parte de restos a pagar. Lembrando, resto a pagar foi empenhado no exercício, mas não foi pago. Se foi empenhado, não foi liquidado e não foi pago, restos a pagar não processados, que é o caso que a gente viu anteriormente. Lembrando que depois que é escrito em resto a pagar no exercício seguinte, resto a pagar extra orçamentário. Chegando no final do exercício, se a pessoa ainda tem direito, mas ela não recebeu ainda, não houve liquidação, não houve pagamento, ou aconteceu liquidação, não houve pagamento, para o próximo exercício vira DEA, despesas de exercícios anteriores. Como a gente já tinha estudado anteriormente, despesas de exercícios anteriores correm às custas do orçamento vigente. Então, despesas de exercícios anteriores, ela é orçamentária. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Eu quero falar para você agora sobre restos a pagar processados, que é bem mais simples. Por quê? Porque no resto a pagar processado, vou colocar aqui, ó, 2016, 2017. Eu tinha uma receita orçamentária de 100 e eu fiz um empenho de 20. Esse dinheiro ficou indisponível. Lembra? Só que nesse caso houve empenho e houve liquidação. Significa dizer que a despesa foi processada. Só que até 31/12, por alguma razão, não aconteceu o pagamento. Então, pagamento não houve, pagamento não aconteceu até 31/12. Não deu tempo. Às vezes estava processou, aí de repente alguém entrou de recesso, aí chegou no final do ano, Natal, Ano Novo, não deu tempo. Então, lógico que o credor tem direito. Lógico que eu não vou anular esse empenho e nem vou anular a despesa. Significa dizer que vai para o próximo exercício e vai se chamar restos a pagar processados. Lembrando, o que faz uma despesa ser processada é a sua liquidação. Então, para saber se uma despesa foi processada ou não, se olha a liquidação. No exercício anterior, houve liquidação? Houve. Então, resto a pagar processado. Restos a pagar processados. Lembrando, o dinheiro vem de 2016 para 2017. A gente já sabe que esse dinheiro foi arrecadado em 2016, ele vem para 2017, esses 20 aqui, que é um exemplozinho, e a gente já sabe que é uma receita extra-orçamentária. E, logicamente, que quando a gente for fazer o pagamento, esse pagamento vai acontecer em 2017, eu tenho uma despesa extra-orçamentária. É uma despesa que não pertence a esse orçamento, não pertence a esse exercício. E é claro que vai ter o pagamento, aqui não vai entrar em DEA. DEA é só quando a gente tem um resto a pagar com prescrição interrompida ou despesa de exercício anterior, uma correção que a gente vai ver no orçamento, daqui a pouco a gente vai ver o conceito. Beleza? Deu para entender? Resto a pagar não processado. Foi empenhado, não foi liquidado, não foi pago. Resto a pagar não processado. Resto a pagar processado. Foi empenhado, foi liquidado, mas não deu tempo de pagar. Resto a pagar processado no próximo exercício. Feito isto, restos a pagar. Os empenhos não liquidados até 31 de dezembro serão anulados ou serão cancelados, né? A gente usa a palavra anulação, a palavra cancelamento. Eu usei anulação, sem problemas. Chegou no final do ano, teve empenho. Em regra, se a outra parte não tem mais direito, se anula ou você cancela. Salvo, quando é que você não cancela a inscrição lá do empenho? No ano que você deu empenho. Quando vigente o prazo para o cumprimento da obrigação. Se o credor ainda tem direito, você vai inscrever em resto a pagar para o próximo exercício e você não anula e você não cancela o empenho. Ou, olha só, resto a pagar, vencido o prazo dele já acabou. Esteja em curso a liquidação. Ele terminou a obra no exercício, já informou a administração e a administração está liquidando a despesa. Às vezes a coisa é um pouco burocrática, é um pouco morosa, né? Ou, né, seja de interesse da administração. No ano seguinte, vai ser inscrito em resto a pagar.
Ou ainda, é uma transferência a uma instituição pública ou uma instituição privada, também caracteriza um resto a pagar. Ou ainda, corresponde a um compromisso assumido no exterior. É um dinheiro que você ia passar para o exterior, um valor, e não deu tempo de passar, também você classifica como resto a pagar. Lembrando mais uma vez, resto a pagar diz respeito a uma determinada despesa que foi assumida no exercício, mas não foi paga dentro daquele mesmo exercício. Tudo bem? Isso a gente chama de restos a pagar. Olha só, a inscrição em restos a pagar é válida até 31 de dezembro do exercício seguinte. Queridos, não existe restos a pagar da mesma despesa dois exercícios subsequentes. Se em 2015 era uma despesa que em 2016 foi escrita em restos a pagar, eu tenho que cancelar a inscrição no final de 2016. Aí tem as duas possibilidades. O credor não tem mais direito, morreu a obrigação. O dinheiro é revertido para o próximo exercício. Se o credor ainda tem direito, a gente vai chamar isso de restos a pagar com prescrição interrompida e essa despesa vai ser inscrita em DEA, despesas de exercícios anteriores. Lembrando, resto a pagar é extra-orçamentário, DEA, despesas de exercícios anteriores, corre às custas do orçamento vigente. Então, despesa de exercícios anteriores, ela é orçamentária. Se cancelado, o pagamento que for reclamado deve ser feito à conta despesas de exercícios anteriores. Agora, se for reclamado, no que diz respeito à pessoa ainda ter direito. Quando a pessoa ainda tem direito, a gente chama de restos a pagar com prescrição interrompida, quando a outra parte ainda tem o direito de receber, quando a outra parte ainda tem o direito de recebimento. Prescrição. O direito do credor somente prescreve após 5 anos a partir da inscrição em restos a pagar. Inscreveu em restos a pagar? O direito dele de receber 5 anos a partir da sua inscrição em restos a pagar. Guarda isso, que isso é importante. Claro que não quer dizer que a administração vai demorar 5 anos para pagar ele, não quer dizer isso, né? Mas depois desses 5 anos de inscrição em restos a pagar, significa dizer que, basicamente, ele, vamos dizer assim, não tem mais direito de receber. Mas é claro que a administração vai pagar, a administração é muito séria com relação a isso. Claro que eu estou falando mais da esfera federal. DEA, despesas de exercícios anteriores. Lembrando, restos a pagar é uma despesa extra-orçamentária. DEA, despesas de exercícios anteriores, corre às custas do orçamento vigente. Guarda isso. O que é despesas de exercícios anteriores? São dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros anteriores àqueles que devam ocorrer os pagamentos. Ou seja, não foi escrito em resto a pagar, houve um erro quando você preencheu a parte contábil, coisa que a Lei 4.320 trazia. Lembrando que esse erro dificilmente acontece hoje, porque hoje é tudo informatizado, né? Mas é dívida de um exercício. De repente, um resto a pagar, no outro ano virou DEA, a pessoa ainda tem direito, aí no final do ano, DEA de novo para o outro ano, porque só existe resto a pagar de uma vez só, né? Quando é a despesa de um exercício para um outro exercício. Ou seja, atendem basicamente à correção de falhas na execução da despesa orçamentária ocorridas no ano anterior. Presta atenção, esses casos possíveis estão no artigo 37 da Lei 4.320, 64. Em 64, a contabilidade era feita à mão, não era tudo informatizado, significa dizer que era um determinado contexto. Agora, 2015, 2016, desde 95 com o CIAF, com a contabilidade pública da União toda registrada no CIAF, é tudo informatizado. Então, empenho informatizado, liquidação informatizado, pagamento, dificilmente você tem uma falha na execução do orçamento, porque é tudo informatizado. Tanto que empenho, liquidação e pagamento dão origem a documentos, que são documentos do CIAF. Então, casos possíveis de DEA, despesas de exercícios encerrados, não processados na época própria. Encerrou o exercício e aquela despesa não foi reconhecida naquela época, vai ser reconhecida depois. Ou restos a pagar com prescrição interrompida. É um resto a pagar em 2016,
eu vou cancelar a inscrição em resta a pagar, só que o credor ainda tem direito de receber. Para o próximo exercício, como eu tinha dado no exemplo, vai ser escrito em DEA. Então, restos a pagar com prescrição interrompida é quando eu cancelo a inscrição em restos a pagar, só que o credor ainda tem direito. Nós vamos chamar de restos a pagar com prescrição interrompida. Ou ainda, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Encerrou o exercício, acabou o exercício, aquele compromisso foi reconhecido depois. Ou pode acontecer também, que é difícil, mas está na lei, valor inscrito em RP menor que o valor a ser pago. Por exemplo, eu tinha que inscrever para o ano que vem 200 em RP, em restos a pagar, e eu esqueci. Eu só inscrevi 100 em restos a pagar. Mesmo de um exercício para outro, eu reconheço isso depois, tinha que ser 200. Só inscrevi 100. Então, a diferença que é os outros 100, a gente inscreve em DEA, despesas de exercícios anteriores. Lembrando mais uma vez, né, despesas de exercícios anteriores é considerado orçamentário, ao passo que RP, restos a pagar, é considerado extra-orçamentário. Veja que esses casos possíveis, fora, né, um caso que é resta pagar com prescrição interrompida, dificilmente acontecem hoje, em 2015, 2016. Por quê? Porque hoje, atualmente, é tudo informatizado. Então, dificilmente ocorrem essas... Você reconhecer uma despesa depois do final do exercício, dificilmente isso acontece. Tudo é reconhecido, porque toda despesa empenhada, liquidada ou não, paga ou não, não importa, é lançada no SIAF, Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, que justamente, né, faz todo o registro online da contabilidade pública da União e fornece números atualizados da contabilidade pública. Lembrando mais uma vez, resto a pagar extra-orçamentário, DEA, despesas de exercícios anteriores é orçamentário. Vamos falar agora de suprimento de fundos. Suprimento de fundos é uma forma de você executar uma despesa emergencial. É uma despesa que, segundo a sua natureza ou segundo a sua excepcionalidade, não possa subordinar-se ao processo normal de execução da despesa. Então, o suprimento de fundos é uma forma alternativa de pagamento de despesa orçamentária. É uma forma alternativa de você pagar uma despesa. Ou é um adiantamento numerário a servidor à conta de empenho e dotação própria. Você libera o dinheiro para o servidor, ele executa a despesa e depois faz a prestação de contas. Detalhe, no suprimento de fundos, o empenho é obrigatório. Mesmo tendo uma forma de executar a despesa de forma emergencial, o empenho é obrigatório. Não existe despesa que não seja precedida de empenho. Toda despesa vai ser precedida de empenho. O que mais? Atender a casos excepcionais não sujeitos à licitação. Aí você pode também fazer via suprimento de fundos. Detalhe, há controle de responsabilidade suprido de comprovar o gasto. Ou seja, você faz uma ordem bancária em nome do servidor, ele executa o gasto e depois presta contas. Precisa fazer a prestação de contas dessa despesa. Tem que prestar contas. Tudo bem? Olha só, casos excepcionais, despesas eventuais, viagens de serviços especiais que exijam pronto pagamento. Você paga, depois presta contas. Inclusive, algumas autoridades da Administração Pública Federal têm um cartão de crédito com um limite pré-determinado empenhado, que é o cartão que a gente chama de cartão corporativo. Então eu pago essas despesas de pronto, né? Vamos dizer assim, essas despesas que têm um pronto pagamento com o cartão, já existe um limite que já foi empenhado, que são as diárias. Então com o cartão corporativo eu faço esse pagamento e depois, no momento de eu voltar da viagem, eu faço a prestação de contas. Às vezes nós temos despesas sigilosas, conforme o regulamento. Despesa de pequeno vulto também, despesa muito pequena. Uma manutenção no computador, uma formatação no computador, um determinado percentual da modalidade convite. Tudo isso também entra em suprimento de fundos.
restrição na concessão. Quando a gente fala suprimento de fundos é para um servidor. Pode ser um servidor de carreira, pode ser um cargo em comissão, pode ser um servidor provisório. Eu posso dar um suprimento de fundos lá para o ministro de Estado. Ele não é concursado, está lá provisoriamente. Mesmo assim, suprimento de fundos. Restrição na concessão. Servidor responsável por 2 suprimentos de fundos. Eu estou responsável por 2 suprimentos de fundos. Posso receber um terceiro suprimento de fundos? Não. Claro, se desses 2 prestei contas de um, foi aprovado, posso receber um outro, um segundo. Mas eu sou responsável por 2. Não prestei contas ainda. Não posso ficar responsável por um terceiro suprimento de fundos. Não posso. Beleza? Servidor que tenha seu cargo ou aguarda a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Suponha que na administração pública eu sou responsável pelo almoxarifado, almoxarifado de manutenção, e lá tem papel ofício. Suponha que eu sou o único responsável lá. Aliás, eu não sou o único responsável, tem outras pessoas, exemplo. Se eu sou responsável por fazer o pedido, ou às vezes até comprar o papel, eu não posso receber um suprimento de fundos para comprar aquele papel ofício. Professor, por que não? Muito simples. Como eu faço o pagamento daquele papel, eu conheço todos os fornecedores. Concorda? Para ter uma corrupção, é muito mais fácil. Por isso que quando eu tenho a meu cargo um material a adquirir, eu não posso ser responsável por um suprimento de fundos. Ressalvado, se não existir na repartição outra pessoa que possa ficar responsável por esse suprimento de fundos. Outra, servidor responsável por suprimento de fundos que não tenha prestado contas de sua aplicação. Eu tenho um prazo, geralmente esse prazo é de 30 dias. Se passou os 30 dias, mesmo que eu seja responsável por um suprimento de fundo só e não prestei contas, não posso receber um segundo suprimento de fundos. Se eu não prestei contas, eu sou declarado servidor em alcance. O que é um servidor em alcance? É aquele que tinha um prazo para prestar contas, geralmente o prazo de 30 dias, e ele não prestou contas dentro daquele prazo pré-determinado. Ele é declarado servidor em alcance. Ou um servidor que esteja respondendo a um inquérito administrativo. Não pode ser responsável por um suprimento de fundos. Não pode receber suprimento de fundos em todos esses casos aí. Beleza? Ato de concessão. Formalizar em documento que conste o valor do suprimento. Lembrando que o suprimento de fundos tem que ter empenho. O empenho é obrigatório para qualquer despesa. É uma forma de você executar uma despesa diferente. Você faz uma ordem bancária em favor do servidor, em alguns casos, ele saca o dinheiro, gasta e depois presta contas. Sua destinação, o nome do suprido, cargo, a função, o prazo de aplicação desse dinheiro, a data que ele vai prestar contas, a assinatura do ordenador de despesa e do suprido. Aquele que liberou o suprimento de fundos é a pessoa que vai receber o dinheiro. E a modalidade do suprimento de fundos. Tudo isso dentro do ato de concessão. Aplicação não deve exceder 90 dias. Prazo que eu tenho para gastar o dinheiro. Eu tenho uma viagem para fazer. Com relação ao suprimento de fundos, até 90 dias. Não deve ultrapassar o exercício financeiro. Por exemplo, se eu recebi o suprimento de fundos no começo de novembro, aí novembro e dezembro são 60 dias, não dá os 90. Comprovação, prestação de contas em 30 dias. Não confunda o prazo que eu tenho para aplicar o dinheiro com o prazo que eu tenho para gastar. Se eu tenho, até o final do ano, 60 dias para gastar o dinheiro, depois eu tenho mais 30 para prestar contas. Se eu tenho, janeiro, peguei o suprimento de fundos, tenho 90 dias para gastar o dinheiro, depois eu tenho mais 30 para prestar contas. Lembrando que se eu estou usando o suprimento de fundos, eu não posso, se eu estou aplicando o dinheiro e não tenho prazo de vencimento, eu posso receber um segundo. Eu não poderia receber um terceiro. Detalhe, prestação de contas até 15 de janeiro para as despesas aplicadas até 31 de dezembro. Então, se eu gastei até 31 de dezembro, aí nesse caso, excepcionalmente, eu não tenho 30 dias para prestar contas, eu tenho 15 dias, porque terminou o exercício e a gente tem que prestar contas relativas ao exercício anterior. E um detalhe, documentos emitidos em nome da repartição,
Claro, exigindo-se nota fiscal quando a operação estiver sujeita à tributação. Comprei papel, não tinha outra pessoa naquele setor. Tem que ter na prestação de contas a nota fiscal daquela empresa que me vendeu o papel. Então, o suprimento de fundos é para essas despesas, que devido à sua excepcionalidade ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de execução da despesa. Beleza? Me aguarda aí, daqui a pouco a gente volta. Um abraço!